Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cozinha de Quinta, sua cozinha descomplicada usando insumos diferentes. E hoje a receita é moela. Muita gente nunca fez, muita gente nunca comeu e até tem uma certa resistência na hora de provar. Então eu vou te ensinar uma receita fácil, simples e muito saborosa. Vem cozinhar comigo. Para quem não sabe, moela é um corte, vamos dizer assim, da família dos miúdos. Moela, fígado, coração. Geralmente esses cortes a gente serve ou em bife, no caso do coração, inteiro, e a moela, ela tem um macete bem bacana. Ela vem num formato um pouco diferente e geralmente a gente corta no meio para dividir em duas partes iguais ou muito semelhantes, fazendo com que esses pedaços eles tenham o mesmo tempo de cozimento, o mesmo tempo de cocção e todos os pedacinhos, né, todas as moelas, elas amoleçam ao mesmo tempo. Então vamos começar temperando a moela. Eu gosto de trazer dois tipos de tempero, principalmente, além do sal e pimenta do reino. Então, primeiro, sal e pimenta do reino. Um pouquinho de pimenta. De novo, gente, trazer um sabor mais amadeirado do que picante. Esse é o intuito da pimenta do reino. Um pouco de sal. 15 gramas de sal por quilo, mais ou menos. Azeite. Moela não é tão gorduroso, então eu gosto de carregar um pouquinho no azeite. E um ingrediente bacana, limão Tahiti. Trazer acidez, quebrar um pouco, né, esse sabor forte dos miúdos. E essa acidez de fato vai trazer um toque muito bacana e muito especial para sua receita. Suco de limão Tahiti, corto no meio. Tempero muito bem, espalho sal, pimenta e azeite que a gente temperou por todos os pedacinhos da moela. E daqui a pouco eu vou trazer uma dica para você, quando for na feira, for no mercado, escolher o limão certo, com mais caldo e mais fácil de espremer. Nossa moela está temperada, armazena num recipiente, pode passar um plástico filme e deixa na geladeira por 10 ou 15 minutos, só para esse sabor se difundir. A gente costuma dizer para a moela ficar marinada e a gente sim começar o processo de cozimento. O primeiro passo para você não errar no ponto, no sabor e na confecção da sua moela é escolher a panela certa. Aqui eu vou escolher uma panela não tão grande, porque a quantidade não é muito grande, mas principalmente uma panela alta que vai gerar um calor e um cozimento bem bacana para que a moela fique no ponto, saborosa e eu consiga manipular com tranquilidade. Segundo passo, espere a panela aquecer para depois colocar gordura. Aqui eu vou usar azeite, você pode usar óleo de coco, óleo de soja, óleo de milho, manteiga, enfim, a gordura de sua preferência. Mas não se esqueça, panela quente primeiro para depois colocar a gordura. Terceiro passo super importante, depois da panela aquecida, você pode colocar aos poucos a moela para dourar. Se você tiver uma capacidade grande, um bom fogão, por exemplo, pode colocar tudo de uma vez, mas não se esqueça, avalie a capacidade, veja se a capacidade que você tem da panela é compatível com a quantidade de moela para ela dourar, selar e não começar a cozinhar desde já. Moela selada, douradinha, tira ela da panela e aí a gente vai começar a fazer a refoga. Um pouco de alho, um pouco de cebola e tomate. Dica importante do tomate, tira a pele, tira os miolos para a gente ter um suco de tomate bem bacana. Isso vai fazer total diferença na finalização da sua moela. Alho e cebola bem douradinhos, está na hora de adicionar o tomate sem pele e sem semente. E como vocês sabem, de vez em quando a gente traz um ingrediente surpresa na receita e o de hoje é a pimenta dedo de moça. Eu gosto de colocar ela assim, inteira mesmo, para que ela vá soltando um pouco do aroma, um pouco do sabor e no final das contas ela também ajude, né, como aromatizador dessa receita. Tá na hora de voltar a moela para a panela, tudo refogado, moela douradinha, adiciono de novo, vou dar um leve toque de vinho tinto,
esperar começar a ferver, abaixar o fogo, tampar, e aí ela vai ficar mais ou menos 1 hora, 1 hora e 20 cozinhando, ou pelo menos na sua casa, até ela ficar bem molinha, bem macia. A moela já ferveu, agora de 1 a 1 hora e 20 mais ou menos cozinhando, fogo médio e tampado. E a sugestão de acompanhamento para o Cozinha de Quinta de hoje é um purê de batata doce. A gente vai deixar ele um pouquinho mais agridoce do que o normal para contrastar com o sabor da moela. O que eu vou fazer? Já tenho uma panela com um pouquinho de manteiga aqui, vou refogar alho, vou colocar essa batata doce já moída e eu vou dosando a quantidade de leite, porque muitas vezes a gente coloca mais leite no começo, coloca batata, pode ser batata doce, enfim, qualquer tipo de ingrediente, e aí no final das contas a gente percebe que o nosso purê ficou muito ralo. Então eu prefiro primeiro refogar os ingredientes, colocar esse legume, né, que geralmente tem que ter bastante amido, e aí depois a gente vem com umas doses menores de leite, finaliza com manteiga, fica à vontade para colocar queijo, parmesão ralado, mussarela, o que você quiser, sal e pimenta do reino, sempre no final. Vem cozinhar comigo. Bom, a panela já tá com a manteiga derretida, coloquei um pouquinho de alho. João, pode pôr cebola, pode pôr qualquer outro tipo de legume aromático, fica à vontade. Eu gosto de colocar alho porque eu acho que ele traz um sabor bacana e de fato ele vai sumir, né? Ele vai se desfazer ali no legume. De repente tem gente que gosta de colocar aquele tempero batido que eu ensinei no último episódio. Um pouquinho de cebolinha, talo de cebolinha, né? Cenoura, cebola, fica à vontade, mas ele vai dar uma colorida no purê. Então a minha dica é, escolhe um ingrediente, um aromático, refoga na manteiga, que o seu purê vai ficar muito legal. O alho já está refogado na manteiga, agora eu vou espremer e adicionar a batata doce. Que eu gosto de fazer quando eu uso qualquer outro tipo de ingrediente. Por exemplo, mandioca fica legal? Fica super bom, mas ela tem aquele fiapinho do meio. Às vezes a batata doce ela fica um pouquinho mais fibrosa. Então eu gosto sempre de fazer uma limpeza, cortar em pedaços pelo menos médios para dar uma olhada como que ela tá. Assim como a mandioca, a gente faz a mesma coisa para na hora de espremer a gente aproveitar 100% integralmente o nosso alimento. Bom, a batata doce já foi refogada, já foi amassada. Eu pego um pouquinho na panela aqui, termino de amassar para o nosso purê ficar bem lisinho. E agora a dica que eu trouxe para vocês, leite aos poucos. Aqui eu estou usando leite integral. Fiquem à vontade para usar qualquer tipo de leite, inclusive, por exemplo, leite de amêndoas, que fica bem bacana, leite de castanhas. Dá para viajar aí, usem mesmo a criatividade. Adiciono o leite, mexo um pouquinho. Quando eu desligar o fogo, eu vou adicionar mais um pouco de manteiga, sal, pimenta do reino e já mostro o resultado já para vocês. Nosso purê já está quase pronto e agora falta finalizar. Tiro do fogo, manteiga, sal, pimenta do reino, mas antes eu trouxe um ingrediente surpresa, melaço de cana. Eu vou colocar um pouquinho para deixar o purê com uma outra tonalidade de cor e principalmente para eu deixar esse prato ainda mais agridoce, como eu disse no começo da receita, para ele contrastar muito bem com a moela que está sendo cozida. Melaço de cana, manteiga, sal e pimenta do reino, o seu purê vai ficar maravilhoso. Pessoal, o que eu espero desse purê? Agridoce na medida certa, bem equilibrado em sal, pimenta, bem cremoso e que de novo contraste, né, contrabalanceie com a moela que está sendo cozida. Vamos ver como ficou? Todas as características que eu citei super bem inseridas. O purê está equilibrado, a textura está bacana, com certeza ele vai combinar muito bem com a moela. Na hora que ficar pronto a gente monta um prato e traz para vocês aqui. Vem cá finalizar esse prato comigo. E aí, gostou? Compartilha com quem vai fazer essa receita com ou para você e não esquece, até a próxima Comida de Quinta.